Olá, primeiro ano A, FD, e primeiro B, FD, da disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. No vídeo 1, esse é o vídeo 2, no vídeo 1 eu falei sobre o conceito de eu, o eu desejante, instintivo, e o eu em relação com a sociedade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o materialismo histórico em si e o que ele significa. São conceitos que são bastante complexos para tentar reduzir, assim. Então, é uma redução que talvez perca um pouco da qualidade do conteúdo. Bom seria se estivéssemos em sala de aula para poder fazer exemplos maiores. Mas, enfim, vou tentar fazer uma transposição didática de modo a exemplificar da melhor forma possível. Tá. Materialismo histórico dialético foi proposto por Karl Marx e Friedrich Engels. São alemães que estão radicados no século XIX, refletindo sobre a sociedade capitalista, né, no bojo da Revolução Industrial, da ascensão do capitalismo, segunda revolução, tá? E cunharam alguns conceitos diante de uma miséria de operários, diante de uma vida insustentável, por assim dizer. Com base na sociologia, eles são sociólogos, cunharam alguns conceitos que têm impacto na psicologia. Resumidamente, de maneira bem grosseira, eles afirmam que o indivíduo ele é produto do meio, ele é plenamente afetado pelo meio. Só que mas poderia ser menos afetado, poderia transformar a sua realidade. Não é um ser determinado. Talvez a principal ideia do Marx, eu vou usar o nome Marx, que é o mais conhecido, mais odiado, mais amado, mais conhecido, está sempre na polêmica, né? Seja para odiar ou para amar, está sempre na polêmica. Então, em outro momento eu falo mais do Engels, até porque ele é o mais teórico e o Engels é o mais prático. Qual que é a grande missão, se assim, que ele se autodenominou, que ele encarou enquanto teórico? Ele tentou mostrar que, de certa forma, a sociedade poderia ser de outra maneira. E aí ele tinha vontade de desenvolver um chamado socialismo científico e se engajou em estudos aí durante um longo período para tentar contrapor os teóricos liberais e os teóricos capitalistas. Vamos para a psicologia cultural? O que significa isso? Significa que a nossa versão, a versão nossa, não é algo que está circunscrito, que já nasce pronto. Então você tem a influência biológica, que é inevitável, a genética, há todo um arranjo ali de disposição, mas grande parte do que somos tem relação direta com o ambiente em que nós vivemos. Essa é a pressuposição marxista. E a teoria dele ela pode ser resumida por meio das palavras. Materialismo, como vocês já sabem, se refere à matéria, ou seja, que tem presença física, que ocupa um lugar no espaço. Histórico, a definição da palavra histórico hoje, até o século XIX, tinha relação com escrito, o pessoal os humanos capazes de escrever, agora não. Histórico tem relação com a humanidade. Onde você escuta ou lê a palavra história, vai ter uma definição que menciona a presença humana de algum modo. Então, materialismo histórico, presença humana, dialético, é o tema mais complexo, talvez, para explicar, porque vem de um filósofo ali, a definição de dialética vem de Hegel, um filósofo dos mais terríveis para compreender. Eu não vou muito longe nele, não é minha praia, mas, enfim, não para fazer uma abordagem teórica adequada, mas, resumidamente, de maneira sem transposição didática, a dialética implica uma análise do mundo, uma percepção do mundo, com foco a encontrar contradições existentes para modificá-lo. A definição, tem uma frase do Hegel que ficou muito famosa, né, que é reduzida também, a tradução do alemão não é tão correta, que é assim: o que é real é racional, o que é racional é real. O que significa? Significa, em outras palavras, na leitura marxista,
que é possível entender a realidade, analisar a realidade e transformá-la, buscando identificar as contradições e promover uma sociedade cada vez mais evoluída. Essa leitura do Marx, ela não é uma leitura homogênea do Hegel, né? Vai ter filósofo que vai ler o Hegel numa chave bem mais conservadora. E de fato ele era mais conservadora. Mas aqui nos interessa a leitura marxista porque estamos falando do materialismo histórico. E pro materialismo histórico, dialético implicava analisar o que nós temos materialmente, fisicamente, que tipo de sociedade nós estamos vivendo, aquela capitalista do século XIX, no caso em questão, procurar contradições e achar uma maneira de transformar. Só que qual que é o problema de transformar uma sociedade? Porque ninguém gosta de mudar continuamente. Se você pegar uma orientação do Maquiavel, no Príncipe, o livro de 1513, ele vai nos dizer assim, aquele que, estou citando aqui de memória, não vai ser uma citação idêntica, mas é mais ou menos isso. Aquela pessoa que buscar mudar as leis, ela vai encarar inúmeros infortúnios. Por quê? Vai desagradar os radicais, que queriam mudanças mais radicais, e vai desagradar, de outra forma, os conservadores, que ficaram descontentes com as mudanças e foram prejudicados. Então a mudança ao longo da história não é muito agradável. E na dominação cultural proposta por Marx, os próprios dominados, eles vão lutar para manter a dominação. Eles não percebem que são dominados, né? É diferente de todo tipo de dominação. Como se promovia a guerra antigamente? Não era o mais forte, o exército mais forte não invadia, dominava? Pense nas relações paternas aí, pai, mãe, filho, da mesma maneira. Quando um pai tenta impor ao filho, você não vai, eu não deixo, e não explica nada. Porque explicar dá trabalho, é chato, educar dá trabalho. Muito melhor falar, cala sua boca e faça o que eu estou mandando. Só que assim, você consegue o resultado imediato, a criança não vai te obedecer, tem medo de você, do teu poderio financeiro, tem medo da tua presença física diante da presença fraca, tenra dela. Mas na primeira hipótese ela vai violar. A dominação cultural da psicologia cultural é diferente. Você passa a naturalizar a propriedade. De que forma? Tendo acesso ou tendo a possibilidade, mesmo que seja fictícia, de ter acesso a ela. Por exemplo, os grandes proprietários, os burgueses. Na visão do Marx, a sociedade é uma luta de classes entre burgueses e proletários. Burgueses detêm o meio de produção, proletários vendem sua mão de obra para conseguir dinheiro. Por que os proletários ajudam os burgueses? Por que eles não se rebelam? Por que eles não vão, usar um jargão popular, por que eles não vão para o pau e não tomam a propriedade? Porque cada um dos proletários tem uma esperança, na visão marxista, estou sendo marxista aqui, tá? Não sou em teoria, não sou na prática, mas estou sendo marxista para interpretar ele, eu vou incorporar o autor. Na visão dele é o seguinte, as pessoas valorizam a chance de uma propriedade, recebem um salário, confiam que vão conseguir prosperar, que vão conseguir ascender socialmente. E aí quando alguém fala de uma revolução proletária, a pessoa que tem uma casa, tem até uma obra que eu recomendo do Engels para a questão da habitação. A pessoa que tem uma casa vai achar que a revolução, que a mudança na sociedade, vai tomar a casa dela e não o capital do capitalista. Então essa é a visão do Engels e do Marx. Existe uma possibilidade mínima, mentirosa, de emancipação social, e assim a pessoa defende os grilhões, defende as cadeias, trabalha a vida toda, quer ser burguesa, nunca se reconhece na classe em que ela se encontra. Se ela for comparar, ela vai se comparar com alguém que está melhor do que ela e nunca com alguém que está pior. Então se você vê, por exemplo, uma classe média no Brasil hoje, ela não vai, às vezes nem é média nada, só tem um nome de média. Ela não vai se ver como pobre. Se ela poder frequentar, ela vai frequentar um ambiente cada vez melhor. Uma promoção na empresa. Cada vez que você ganha, antes de
anexar aquele ganho, de averiguar se aquele ganho realmente vai ser fixo, vai continuar, já muda de vida, já troca de carro, já troca de apartamento, já vai frequentar, ou seja, há todo um status. Então, o Marx e o Engels têm um trabalho de desnaturalizar. O que significa dizer isso? Que a propriedade privada existe porque nós queremos que ela existisse. Poderia não existir? Aí ele volta, o Engels aqui volta, tá? Volta numa obra, A Origem da Propriedade Civil da Família e do Estado, e mostra que tribos primitivas não tinham propriedade. Mostra que no tempo do absolutismo, por exemplo, haviam os grandes mansos comunais, propriedade de todo mundo. Que quando chegou a indústria capitalista, lá na Inglaterra, e a indústria baseada na tecelagem, foi necessário ampliar as pastagens das ovelhas produzem lãs, e esses mansos comunais, que eram terras públicas, que qualquer um poderia plantar, viraram pastagens de ovelhas. Então, o que antes era um benefício para toda a comunidade, passou a ser uma espécie de escoadouro de matéria-prima para o capitalista. Quem antes produzia, de certa forma, de maneira artesanal, no seu tear manual, perdeu o emprego ao tentar concorrer com teares mecânicos. E assim, a propriedade foi perdendo a sua função social e destinando, cada vez mais afunilando, cada vez os mais ricos com mais condições e os mais pobres submetidos a uma dominação espúria. Então, essa é a ideia marxista de dominação cultural, onde a própria pessoa defende com unhas e dentes o seu processo de dominação. Marx, em 1848, escreveu um livro, um panfleto, chamado Manifesto do Partido Comunista. É um período bem... Marx tem período de compreensão. Mas tem uma frase que é muito famosa, que diz assim: proletário de todo mundo, univos. Essa frase, ela representa um período de revolução, um período de juventude do autor. Por quê? Porque futuramente ele vai perceber, numa obra como Capital, por exemplo, ou mesmo em Grundrisse, que não chegou a ser, que é um manuscrito, um rascunho, vai perceber que não é muito assim. Não basta eu querer me organizar. As pessoas, elas só vão se movimentar se estiverem plenamente desesperadas. Enquanto houver um mínimo de possibilidade de liberdade, elas vão continuar defendendo o sistema, ou no mínimo, se não defendem, não farão nada para derrubar. Essa é a dominação cultural. Uma dominação típica do nazismo com os judeus. Tá? Já estou terminando esse vídeo, no outro eu continuo na mesma linha e faço fechamento. Vejam os judeus. Ouviam notícia de campos de concentração, ouviam isso, ouviam aquilo. Muitos não acreditavam que os nazistas chegariam até onde chegaram. E às vezes a escolha, mas será que vai acontecer mesmo? Só vão se movimentar, as pessoas começam a ceder terreno de maneira gradativa. Isso é igual a um casamento, né? O casamento também, o marido espancador, ele não vai espancar de uma hora para outra. Casou agora, no mesmo dia que ele casou, ele vai dar um tapa na cara da mulher, só se for maluco mesmo. Teoricamente, ele vai evoluindo gradativamente, de um xingo, de um grito, de uma atitude hostil. E quando você vê, a mulher foi permitindo, esse é um exemplo que eu quero que fique, ela foi fazendo concessões. Ele só gritou comigo. Ele só falou daquele jeito porque ele chegou do emprego aquela hora. E ele começa a ultrapassar as barreiras. Quando você vê, essa pobre mulher está rodeada perante um agressor que bate nela, mas ela sempre vai nutrir aquela esperança que um dia ele vai melhorar, que ele não está fazendo demais, porque a dominação é aos poucos, ela é imperceptível. A psicologia cultural, ela nos molda sem perceber. Nascemos, né, vamos para a escola, vocês de formação docente estão fazendo um curso técnico para trabalhar, então vocês já estão no mundo inserido, onde todo o contexto cultural domina sobre vocês. Desde a roupa que eu estou utilizando hoje, ela tem relação cultural. É uma caricatura que eu tenho, né? O que seria eu mesmo? A maior parte de mim é uma versão caricata, influenciada pela cultura na qual eu estou vivendo.